Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E agora você vai ouvir a palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi. O que a Bíblia declara sobre a preguiça? Vamos ler João capítulo 5, versículo 17. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Algumas pessoas têm a ideia de que trabalho surgiu em decorrência da entrada do pecado no mundo por Adão e Eva, e que se trata então de uma maldição que perdura sobre todo o ser humano. Mas ao contrário desse pensamento, nós queremos dizer que mesmo antes da entrada do pecado, já havia trabalho recomendado por Deus para Adão. Nós temos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: tornou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então vemos aqui duas ocupações que foram dadas a Adão depois de criado e antes da sua desobediência. Primeira, lavrar. Segundo, guardar. Agricultor e segurança do próprio jardim que Deus havia criado para ele. Logo, não podemos admitir que o trabalho seja isso que tanta gente pensa e detesta. Se eu soubesse quem inventou o trabalho, e aí vai uma maldição. O trabalho aparece na Bíblia como algo necessário e nobre. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, nós lemos: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Ainda o mesmo escritor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo tinha muito cuidado que o seu trabalho na evangelização não fosse tido como realizado por um mercenário que queria apenas usufruir bens terrenos dos seus liderados. Ele trabalhava, às vezes, quando não recebia ajuda financeira de algumas igrejas, e ele era fabricante de tendas. Juntando-se com outros do mesmo ofício, ele tirava o seu pão, como diz aqui: nunca comemos o pão de algum homem sem trabalho. Agora, a preguiça é o antônimo do trabalho. O que é a preguiça? É um estilo de vida que algumas pessoas na Terra adotam para si. Existem até certos provérbios populares ou adágios que nós ouvimos frequentemente de pessoas que assim se pronunciam porque estão vivendo nesse clima de uma vida sem compromisso. Dizem eles: vida mansa. Vida mansa é aquele homem que não quer saber de trabalho. Normalmente aqueles que moram em cidades onde existem praias, como Santos, no Rio de Janeiro e outros estados do país, passam o dia inteiro, às vezes, junto às praias, tomando banho, tendo ocupações atinentes a um divertimento. Uma outra expressão muito comum para certas pessoas
que não assumem compromisso de trabalho e vão indo na vida. E quando se vê em certos apertos e alguém pergunta, por exemplo, a esposa pergunta, e agora? Ele diz simplesmente, passivamente, não esquenta a cabeça. Como quem diz, não liga para isso. A vida vai assim mesmo. Então, para as pessoas responsáveis, isso não é um sistema de vida que possa agradar, e mesmo porque não está apoiado na Bíblia, e sem contestação podemos dizer que uma pessoa que não trabalha, não por falta de trabalho, mas porque não quer trabalhar, está cometendo um pecado. E a Bíblia então chama a nossa atenção no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, para aquele insetozinho que às vezes parece a nós inconveniente, que é a formiga. Diz assim o texto bíblico, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Imagine uma formiga ser exemplo para seres humanos com personalidade, criados à imagem de Deus, e aquele inseto está dando uma lição de trabalho. Diz ainda a Bíblia no livro de Provérbios 21, 25, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. E ele adora dormir. Diz ainda em Provérbios 26, 14, como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Ele dá desculpas, diz o preguiçoso. Um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como quem diz, não vou sair de casa, não vou para o trabalho hoje. Provérbios 26, versículo 13. Ele desperdiça o tempo e a energia. Provérbios 18, 9. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Ele acredita que é sábio, mas infelizmente, à luz da Bíblia Sagrada, ele tem uma outra declaração. Ele é um tolo. Provérbios 26, versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Então, a seus próprios olhos, ele pode ter este conceito que não é aprovado na Bíblia Sagrada. Provérbios também nos diz que há um fim certo para o preguiçoso. Está no livro de Provérbios 12, 24. O preguiçoso se torna um servo ou devedor. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Seu futuro será descoberto. E ainda outro texto do livro de Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Ele nada alcança. E ainda em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Que tal estes textos todos mencionados num só livro da Bíblia, o livro de Provérbios? Mas não acaba aí. Provérbios também nos diz que há um fim certo para o preguiçoso. Está escrito em Provérbios 12, versículo 24. O preguiçoso se torna um servo do devedor, a mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Seu futuro será descoberto. Então aqui nós estamos vendo nessa colocação que a Bíblia traz muitas demonstrações sobre o problema de pessoas que não sentem muita vontade de trabalhar e passam o tempo todo assim, um tipo de indolência, sem compromisso. Mas isso pode atingir um crente no Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizer que há um texto na Bíblia Sagrada
que tem levado muitos crentes no que concerne ao trabalho de evangelização, trabalho de servir a Deus na igreja com espontaneidade, com cuidado, tem levado muitos crentes a entender que o trabalho não é tão necessário assim como se apregoa. Baseiam-se no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Nesse texto declara: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então há pessoas que atendem ou interpretando erroneamente estes versículos, admitem que trabalhar na igreja é obra exclusiva de obreiros e do pastor. E assim se omitem, porque declaram: eu sou salvo pela graça, pelo favor de Deus, logo não tenho obrigação de trabalhar na obra de Deus. Está correta uma pessoa que tem essa interpretação e se acomoda? Nós temos um texto também no livro de Tiago que nos fala, de certo modo, controvertido, contrário ao que Paulo declara em Efésios 2, 8 a 10. E algumas pessoas então entendem que a salvação é pelas obras. Mas o que Tiago está dizendo é que a fé que temos que Jesus salva e que nos deixa tranquilos, também traz para nós uma certa obrigação interior, como diz o versículo 10 de Efésios, capítulo 2, que declara que a graça nos constrange a trabalhar, não porque somos salvos para trabalhar no sentido de ganhar a salvação, mas por decorrência, resultado, é que nós somos levados e até constrangidos a fazer a obra de Deus com dedicação. Então o apóstolo Tiago diz assim para alguns leitores: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Então a preguiça viola o propósito de Deus, as boas obras. O Senhor, no entanto, capacita os cristãos a combater a tendência da carne para não agir, para não ficar nessa indiferença, como fica o preguiçoso. Nós, quando nos convertemos, ou seja, quando aceitamos a Cristo como Salvador, diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquela natureza que tínhamos, talvez, de não nos preocupar com o trabalho, deve ser banida da nossa vida para nós nos envolvermos numa atividade não para a salvação, mas como resultado da salvação, como diz Paulo, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, a nossa vida velha, tendência é indolência e outros pecados deve ser substituída por uma vida de atividade ligada à obra do Evangelho. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Deus nos deu a responsabilidade de providenciar cuidado dos seus e principalmente dos da nossa família. E declara o apóstolo Paulo
se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. E diz ainda ele: sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí está, quando o cristão trabalha, operoso, ele pode não apenas ter o sustento para si e sua família, como ele também pode ajudar aqueles que têm necessidades, ajudar a igreja nos seus compromissos financeiros, porque tudo é resultado da graça de Deus em nossa vida. E concluindo, nós dizemos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. É o que nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo em Gálatas capítulo 6, 9 e 10, em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, porque Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda os servis. Então está aí a nossa responsabilidade no trabalho de Deus como obreiros, independentemente de títulos, como testemunhas de Jesus Cristo, de acordo com Atos 1 e 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Meu irmão, vamos trabalhar para o Senhor enquanto é dia. Diz o texto: chegará a noite quando ninguém pode trabalhar. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. Sandra, do bairro Cidade Náutica. Quando Saul procurou uma bruxa para ver a alma de Samuel, o que ele viu era Samuel mesmo ou era um demônio personificado em Samuel? Isso que ele fez é pecado? É possível nos novos dias acontecer a mesma coisa? Sem dúvida que pode acontecer a mesma coisa, mas queremos dar um esclarecimento sobre o que está em 1 Samuel capítulo 28, que se torna esclarecedor para os nossos ouvintes. Queremos dizer que o caso de Saul
com a pitonisa ou com a médium espírita, desobedecendo todas as ordens divinas contrárias à comunicação com os mortos. Por exemplo, nós temos no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, a favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? É uma pergunta que é levantada e respondida à lei e ao testemunho. O que dizia a lei a respeito da prática de consulta aos mortos? No capítulo 18 do livro de Deuteronômio, Deus deu uma ordem específica ao povo de Israel que quando entrasse na terra prometida, que não copiassem os exemplos religiosos daqueles moradores nativos, mas que tomassem cuidado para obedecer a Deus tão somente segundo os preceitos da lei de Moisés que eles haviam recebido. Então diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, e na última proibição, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Ora, não podemos admitir que Saul, sendo rei, não tivesse conhecimento do que Deus havia determinado. E ele, a princípio do seu trabalho, da sua posse de rei, ele fez conforme a ordem de Deus. Pôs para fora da nação todos os praticantes dessas práticas ligadas à mediunidade. Então, o caso específico aqui de Saul visitando esta médium espírita, estava numa situação contrária à palavra de Deus. E o que podemos dizer do versículo 13 deste capítulo 28 de 1 Samuel, que é o texto em que pessoas se valem para admitir que houve sim comunicação da mulher feiticeira com o espírito de Samuel já falecido. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E aí se iniciou um diálogo que está aqui registrado na Bíblia. Qual é a nossa posição em face desta parte da Bíblia muito usada pelos espíritas para dizer que é possível a prática da mediunidade? Nós vemos na declaração da mulher que ela disse: vejo deuses que sobem da terra. Usou o plural: vejo deuses. Quem eram eles? Só podiam ser demônios passando por espíritos de luz ou adivinhadores. Você poderá perguntar: mas é possível que isto se dê? Sim, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e versículo 13 a 15, ele fala dessa possibilidade. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui está uma posição bíblica, citada em 2 Coríntios 11, 13 e 14, que dá margem a admitir-se que o diabo se transfigurou para aparecer como se fosse Samuel, para entabular esse diálogo. Agora, nós queremos dizer que a Bíblia mostra em Hebreus 9, 27, que os mortos não se comunicam com os vivos. Está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, fazendo uma análise final, o que se deu com Samuel em resultado de ele ter procurado esta pitonisa para consultá-la, contrariando a vontade de Deus? Nós encontramos o resultado desta prática em 1 Crônicas, no capítulo 10, versículo 13, em que assim está declarado: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Então esse pecado, junto com outros pecados, ocasionou a morte deste homem, que tinha a possibilidade de viver um reinado sossegado, tranquilo, na vontade de Deus, mas começou a fracassar na sua vida até este extremo de consultar uma pitonisa contra a vontade de Deus. E conhecimento deste ato ele tinha, que Deus não era favorável a essa prática. Próxima pergunta do Carlos Alberto, da Aviação, Praia Grande. Eu tenho vontade de me batizar, mas meu pastor disse que eu não posso me batizar porque não sou casado. Isso procede? Eu quero dizer o seguinte: eu admito nessa pergunta que haja aqui uma colocação que não está indicada, mas que seria o motivo de o pastor impedir esse batismo. Porque todo pastor tem alegria de levar pessoas que aceitam a Cristo como Salvador ao batismo nas águas. Agora, se a pessoa está vivendo maritalmente, ou seja, está vivendo como marido e mulher, porém, sem estar legalizado o seu casamento, esse ato é impróprio mesmo para o batismo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher ou própria esposa, e cada uma tem o seu próprio marido. Então, o ato que não constitui um casamento legal, diz o texto bíblico que é um tipo de prostituição, consentida por ambos, mas não aprovada por Deus, até que o ato do casamento se realize, como diz o livro de Hebreus 13, versículo 4. O casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Logo, o pastor não pode corroborar para a celebração de um ato nessa hipótese. Agora, se houver outra situação diferente, por favor, telefone de novo para nós corrigirmos a nossa informação. Ieda, Enseada, Guarujá.
O que Jesus quis dizer com a expressão leve a sua cruz? Que cruz é essa? Essa expressão que a nossa consulente mencionou, sem indicar o endereço, é muito conhecida. Está no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus faz convite para a pessoa segui-lo, ele faz uma condição, estabelece uma condição para isso, dizendo que é preciso levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa palavra cruz deve ser entendida simbolicamente, não literalmente alguém colocar uma cruz sobre as costas e andar com ela para lá e para cá. Simbolicamente representa os compromissos, as obrigações, as renúncias que às vezes temos que fazer por causa da nossa decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Por exemplo, o apóstolo Paulo, falando da sua decisão de seguir a Cristo, ele diz que sofreu muito com a perda de todas as honrarias que ele tinha dentro do judaísmo, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que era para mim lucro, ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Isso é tomar a cruz. Às vezes uma pessoa dentro da família aceita Cristo, ele passa a ser incompreendido, rejeitado pelos demais membros da família, se vê alijado daquele convívio, pessoas não falam mais com ele, é uma cruz que ele está tomando. Então, este simbolismo da cruz, considerando que Jesus foi ao Calvário, levando sobre seu ombro a cruz, até que chegou lá, então, e foi ele crucificado na própria cruz, tudo isso representa o sofrimento de Cristo e é numa simbologia, passa para nós. E o apóstolo Paulo diz que esta palavra da cruz é que deve ser pregada. Capítulo 1 da sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1,18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz significa aceitar a morte expiatória, vicária de Jesus por nós no Calvário. Ele morreu em meu lugar, expiou meus pecados pelo seu sangue, como diz o apóstolo Pedro. Não foi com ouro ou prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, minha irmã Ieda, nós dizemos para a senhora: leve sua cruz e será bem-aventurado. Francisco, do bairro Embaré, ele diz: 2 Coríntios 13, versículo 13, não seria um versículo suficientemente bom para encerrar uma conversa com uma testemunha de Jeová? Quero dizer para nossa irmã que a citação de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, algumas traduções, por exemplo, a minha tradução traz o versículo 14, mas o fato de trazer o número 13 ou 14 é indiferente. Agora, o texto bíblico é muito claro.
a graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa. O amor de Deus Pai, segunda pessoa. E a comunhão do Espírito Santo, terceira pessoa, seja com todos. Então é uma referência dentro do Novo Testamento à doutrina da Trindade. Agora, este grupo religioso, ele usa de termos até jocosos e violentos contra a doutrina da Trindade. É preciso estudar mais o assunto para que a pessoa tenha a habilidade de poder dialogar. Então nós queremos dizer que se o irmão Francisco quiser material nesse campo, nós podemos ceder, porque temos a posição firmada dentro da Bíblia Sagrada, que a doutrina da Trindade é apoiada na Bíblia, a existência de um só Deus eternamente subsistente entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová, para negar a doutrina da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa é um ser que tem 3 atributos: sensibilidade, vontade própria e inteligência. Como é que podemos entristecer uma força ativa? Se no livro de Efésios 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que estáis selados para o dia da redenção. Então o texto está dizendo que o Espírito Santo pode ser entristecido quando nós não agimos consentaneamente com a sua vontade para conosco. Como é que o Espírito Santo pode ser uma força ativa se ele, disse Jesus, viria para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo? Ora, para convencer uma pessoa, é preciso que a pessoa tenha raciocínio, inteligência, para levar a aceitação de um ponto de vista. E o Espírito Santo veio com este trabalho de convencer do pecado. E também negar a deidade absoluta de Jesus. Se o próprio João declara: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Quando Jesus se chamava a si próprio de Filho de Deus, ele o fazia dizendo ser igual a Deus. E sendo igual a Deus, ele exigia, como diz o capítulo 5 de João, versículo 23, que todos honrem ao Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E eu perguntaria qual é a suprema culto, qual é o supremo culto que se presta a Deus? Não é adoração? Pois lá no livro de Apocalipse 5, versículo 11 e 13, o Pai e o Filho estão recebendo adoração única. Apocalipse 5, 11 a 13, está lá Jesus como Cordeiro, sendo adorado por milhões e milhões de anjos. Então, tenhamos cuidado nesse particular e possamos vencer essas teorias contrárias à Bíblia Sagrada. Edivan, de Vicente de Carvalho, bairro Paicará. Ele diz: eu fui convidado para participar de um grupo da CVV, Centro de Valorização da Vida. Um grupo que procura ajuda a pessoas em situações difíceis. Porém, no grupo não é permitido que se faça uso de religião na ajuda às pessoas. Eu devo participar mesmo assim? Não. Taxativamente não. Como é que uma entidade vai fechar a boca de um crente, impedindo que ele faça, pronuncie, testemunhe do Senhor Jesus Cristo, mesmo essa pessoa estando doente? Então diz o texto de 2 Coríntios 6,14, não vos perdais a um jugo desigual.
Que concorda anticristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel. Você tem muito campo de atividade dentro de uma igreja. Hospitais para visitar, doentes que pedem oração e visita. Habilite-se na Bíblia Sagrada, se quiser ajuda nós podemos oferecer, mas não entre numa entidade dessa. E ainda diz mais aqui, né, que... Qual a opinião do pastor sobre a série Prepare-se, que fala sobre o fim dos tempos, Illuminati? Esse é um produto do ocultismo. Não deve haver participação nem conhecimento desse ensino, porque isso não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. São grupos que trabalham dentro do ocultismo, mas como sabe que os crentes têm envolvimento com os assuntos ligados ao Apocalipse, se envolvem em oferecimento, preparo para a vinda de Jesus. Ora, todo crente deve saber que deve estar vigiando. Jesus mandou vigiar, capítulo 24 de Mateus, e nós temos que vigiar, sem precisar participar desses movimentos contrários à palavra de Deus. Eu convido o Edivan para entrar em contato conosco, para ter uma atividade mais consentânea com a Bíblia Sagrada. Irmão Dias, do Guarujá. Irmãos que participam da ceia podem ter o nome sujo no SPC ou Serasa. Se Jesus voltar e o nome da pessoa estiver sujo, ele vai para o céu? Bom, eu quero dizer ao nosso consulente que isso precisa ser pesquisado para nós darmos a resposta. Porque pode haver ocorrências que nós ignoramos e lá que lavrarmos uma sentença não tem cabimento. Então, depois de orientarmos, depois de sermos orientados pelo próprio irmão ou pelo interessado sobre o problema dele, nós vamos dar opinião. Entretanto, deixamos presente o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 17, que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Deixa eu retificar. Capítulo 13 de Romanos, versículo 8. Sem querer eu li um outro versículo. Repetindo, Romanos 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu.
e o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os gemidos vão subindo e a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e o prezado telespectador fica convidado para nos ouvir amanhã de novo. E se você tiver perguntas concernentes à Bíblia, o nosso programa procura responder, ajudá-lo nesse particular. Sem acanhamento, pode ligar para nós ou mandar por e-mail à nossa igreja, e assim você poderá participar melhor do nosso programa. Deus abençoe, visite a nossa igreja aos domingos às 19 horas. Senhor, abençoa todos que estiveram conosco durante esses momentos que estivemos falando a Tua Palavra, que a Tua Palavra tenha livre acesso a cada coração. Atende-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém.